Espaço Mental com a doutora Sônia Cunha. Quinzenalmente aos sábados, das 18 às 19h30. Aqui, na Rádio Nova. Rádio Nova. Boa noite. Eu vou levar-te à lua hoje. 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 Tô num cubico, chorei. Mais tarde eu vou no corre, qualquer coisa comer. Eu quero encher o bolso até mesmo ficar rico. Yeah, fazes parte do plano, enriquece então comigo. Yeah. Mais uma luta, não é nada, nossa ligação não muda. Eu quero Prada, quero Gucci pra minha miúda. Porque esta inspiração também é tua culpa. Apaga a luz, acenda as velas. Fazer um clima tipo novela. Ela é só minha, eu sou dela. Ela é só minha, eu sou dela. Deixa levar-te à lua hoje. Eu vou 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 levar-te à lua hoje. Só conversando não matamos a saudade. Sei que estás cansada, mas eu vou recompensar. Deixei-te pendurada, chego de madrugada. Tu dormes melhor comigo a fazer da almofada. Nunca vou esquecer as coisas que vivi contigo. Falo da nossa história, o nosso amor é tão bonito. Corremos atrás de sonhos, quero que fiques comigo. Minha cara metade, sei que ao teu lado consigo. Mais uma luta, não é nada, nossa ligação não muda. Eu quero Prada, quero Gucci pra ti miúda. Porque esta inspiração também é tua culpa. Apaga a luz, acenda as velas. Fazer um clima tipo novela. Ela é só minha, eu sou dela. Ela é só minha, eu sou dela. Deixa levar-te à lua hoje. Eu vou 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 levar-te à lua hoje. Calma só, aqui só tem novidade. Seja bem-vindo ao espaço. Hoje vamos até a Lua, tal como o Evandro prometeu. 18h04 está no ar, então, a sua sala, o seu consultório aberto para falar sobre saúde mental, saúde física e saúde integrativa. Hoje vamos falar sobre dependência emocional. Nós temos a nossa convidada, está aqui, mas lá bem mais para frente será apresentada. E esta edição está a contar com a produção, assistência de produção de Reinaldo Costa. Aqui o apoio técnico é de Ivan Silva e ao microfone Lucamba Joaquim. Vamos até bem perto das 19h30. Você já sabe, o programa é música, palavra, música, para você também não achar um pouco entediante ou muito entediante, não é? Então fique ligado e você pode participar, porque aqui é a rádio que todos falam, né? Todos ouvem, todos falam. Então não se preocupe, quando você quiser falar é só entrar no ar e ligar para o 923 0606 923 0202 66. É isso. Estou sempre a trocar os números. Vamos lá. 923 0202 66. É o número para você ligar quando for necessário. Eu vou anunciar. Na terceira parte você entra, pergunte sobre o tema, é dependência emocional. Hoje é um especial para o mês dos namorados. Dependência emocional é muito comum entre casais de namorados.
esposos, esposas, e também às vezes acontece casos de ser dependente emocional de pais, de mães, irmãos, depende muito do contexto, mas você vai aprender um pouco sobre esse conceito. Se calhar o nome dependência emocional não te é muito familiar, mas à medida que a minha convidada for falando, você vai perceber o que é e como lidar quando está diante dessa situação. Então, é uma boa noite, estamos a dar as boas-vindas, ouvimos Ivandro, Lua, e eu disse que hoje vamos até a Lua mesmo, tal como ele prometeu, porque a conversa também promete e as músicas também prometem. Então, fique ligado, caro ouvinte, nós voltamos para mais uma música. Agora vamos ouvir um pouco de country music e depois voltamos já já. Simple as my mama said when I was very young. She told me not to worry, son, one day you'll be someone. But here I am at 21, as loaded as a stagecoach shotgun. I'm sorry, mama, please don't look at me. When I got to Oklahoma, I was 17. My papa taught me how to work, and Lord, he was mean. Working all day in that August heat, and he taught me how to fish. My uncle taught me how to drink. Well, I went to California and I had me a band, and we played in all the bars in all the southern lands. We played all night and we drank for free, all of my boys and me. Now I'm 23 and there ain't nobody who can drink like me. Soon I'll be 24 and the Lord knows that I can't drink no more. I know I should have taken it slow. It's not the way that my life goes. Now I know. When you're passed out on the floor, sober by 24. Well, I had a girl who loved me the whole damn time, and I drank my whiskey and she drank wine. Soon my bottle was too much to company. Yeah, we'd sit on the river and we'd fish all day, and we'd drive across the country, let the radio play. 7 damn years I never thought she'd leave. Now I'm 23 and there ain't nobody who can drink like me. Soon I'll be 24 and the Lord knows that I can't drink no more. I know I should have taken it slow. It's not the way that my life goes. Lord, I know. When you're passed out on the floor, you're sober by 24. Simple as my mama said when I was very young. She told me not to worry, son, one day you'll be someone. But here I am at 21, as loaded as a stagecoach shotgun. I'm sorry, mama, please don't look at me. Missed the moment on American Idol? Let me help you out with that. Subscribe now. Pois é, Chase Beckham, aqui na música, eu vou dizer em português, 23, né? Só procurar ali, 23 é uma boa música para se ouvir. Eu disse que o estilo era country music.
E esse estilo é muito bom para aqueles que gostam de viajar, né? É um estilo bom para viagem, para apreciar a paisagem enquanto o carro está em movimento. E eu gosto muito disso, gosto muito desse estilo musical. Por isso é que eu proponho hoje, tocamos Chase Beckham, uma referência para o country atual. Você pode pesquisar e ouvir mais. Temos mais outras propostas para tocar ao longo do programa, mas você sabe que o programa não é só música, né? O programa também é conversa, então nós vamos passar para a conversa. Não esqueça que o programa é oferecido pela Mental Rehab Care em parceria com a Rádio Nova, que emite a partir de Luanda na frequência 102.5 FM, também em www.radionova.co.au. Você pode convidar os teus amigos, pode convidar a tua família para ouvir o programa, porque cada programa de Espaço Mental é sempre uma oportunidade de aprender alguma coisa, é sempre uma oportunidade de partilhar, é sempre uma oportunidade de ouvir algo que poderá mudar a sua maneira de ver a vida, a sua maneira de gerir as suas emoções. Então, você não perde nada, você só ganha. Nós também ganhamos, porque é sempre bom ter você aí do outro lado, porque isso é que nos faz existir, não é? Você é a razão da nossa existência, caro ouvinte. Seja bem-vindo. Eu já disse que vamos falar sobre dependência emocional. É um tema que se enquadra no mês dos namorados e, por ser muito frequente entre relacionamentos afetivos, homem e mulher, e não só, também outras modalidades de relacionamentos que o mundo assiste acontecer, nós vamos falar sobre esse tópico, porque também são casos que acabam chegando em consultório e muitas vezes as pessoas não conseguem identificar, não conseguem saber quando é que estão diante de um dependente emocional ou quando é que estão a desenvolver sinais ou sintomas de dependência emocional de alguém, do parceiro, da parceira, estão a desenvolver do pai, da mãe, do irmão, do amigo. Às vezes a gente não consegue perceber isso, mas é uma componente que precisamos prestar muita atenção. Por isso é que a gente trouxe aqui a nossa convidada, psicóloga clínica, Edma Vilde Gomes. Seja bem-vinda. Pode encostar um pouquinho mais ao microfone para a gente poder, então, saudar os ouvintes e fazer as notas introdutórias. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Sim, está os ouvintes aí a ouvirem? Edma Vilde Gomes, psicóloga clínica, como já fui apresentada. Perfeito. Então, vamos aqui falar um bocadinho sobre a dependência emocional. É um conceito que muita gente conhece. Tem visto as pessoas falarem sobre isso e acha que dominam o conceito e sabem o que é? Acredito que não. Nem tanto. Acredito que existe uma certa romantização daquilo que é a dependência emocional. Ok. E se a gente tiver que falar sobre isso, em termos de casos, acontece com frequência as pessoas serem dependentes emocionais de alguém? É muito comum isso também? É muito comum. Okay. Muito comum. Muita gente não sabe que é dependente emocional ou que lida com pessoas dependentes. Dependentes, certo. Sim, às vezes ouvimos casos de eu preciso de você, tu és minha vida, eu não vivo sem ti. É bom ter atenção a comentários de género. Certo. Muitas das vezes pessoas que utilizam comentários dessa natureza acreditam realmente que não conseguem viver sem a outra pessoa. Sim, então. Okay. Então, nós estamos a dizer que hoje é uma conversa que vai ajudar os ouvintes a entenderem mais a fundo o próprio conceito e também saberem identificar os sinais de um dependente emocional. Exatamente. E como lidar com isso, né? Okay. Então, caro ouvinte, você não perde por esperar. É uma conversa que promete. Eu disse que você vai participar também. Você pode fazer perguntas, você pode colocar a sua opinião sobre o assunto, contar alguma experiência em relação ao que a gente vai discutir aqui. O número é o de sempre, 923-0202-66. Repito, 923-0202-66. Lá bem mais para frente a gente vai abrir as linhas para então você entrar e fazer a sua intervenção. Vamos então começar com o conceito, né? Como é que definiria dependência emocional, assim, em termos de conceitos básicos? Eu vou dar aqui um conceito da autora Amanda Wechsler, é uma psicóloga. Segundo Amanda, a dependência emocional é caracterizada como a necessidade de estar em um relacionamento amoroso, a fim de atingir a estabilidade emocional. Okay.
Por outro lado, esta caracteriza-se também pelo apego excessivo a um parente, a um amigo, a um colega ou a uma situação social ou um meio social, não apenas de um parceiro, mas claramente o nosso especial hoje É para os parceiros, para os relacionamentos amorosos, certo? Exatamente. Bom, é importante referir aqui que a dependência emocional atinge tanto homens quanto mulheres. E alguns estudos apontam que é mais frequente em mulheres. Em mulheres. Ok. Fala no conceito, disse que é uma característica em que a pessoa procura ficar perto de alguém para suprir uma necessidade emocional, para encontrar o equilíbrio emocional. Exato. Então, podemos dizer que um dependente emocional é alguém com carência do ponto de vista afetivo? Exatamente. O dependente emocional tem certas carências. O dependente emocional acredita piamente que precisa da aprovação do outro, precisa de um suporte para a tomada de decisões, ou seja, para viver mesmo. Precisa sempre de alguém. Não consegue tomar as suas próprias decisões. Não consegue viver sozinho. Precisa constantemente de um acompanhamento, precisa de aprovação, precisa de afirmação. E acaba por deixar para trás. Ele não se conhece. E é fácil a pessoa do qual a outra é dependente perceber que está diante de uma pessoa que é dependente dela. No caso, eu tenho a minha parceira é dependente emocional de mim. É fácil eu perceber que a minha parceira é dependente emocional de mim, quer sempre a aprovação minha. É fácil eu ter essa noção. Quais são os sinais que eu podia identificar? Em alguns casos não se percebe. Temos pessoas que são narcisistas e têm a necessidade de ter alguém que esteja ali a paparicar, que precisa, e é bom, é gostoso de sentir isso. E tem casos de pessoas que são mais descoladas, que esse comportamento acaba incomodando. Então, para quem nunca teve acesso à matéria, para quem não tem conhecimento do que é dependência emocional, não sabe identificar, mas sente um certo desconforto, um certo incômodo com o comportamento da do pessoa. parceiro. O dependente emocional, a pessoa dependente, no caso, ela é uma pessoa que incomoda, é uma pessoa, vamos dizer assim, na expressão comum, uma pessoa chata, é nesse sentido? De certa forma, sim. Porque tem comportamentos de controle, é super controlador, é super possessivo. Às vezes o dependente emocional acha que sabe aquilo que é necessário para o outro, aquilo que o seu parceiro precisa. Mas muitas das vezes não. Aquele trabalho todo que o dependente vai fazendo, pensando que o seu parceiro precisa, muitas das vezes é aquilo que ele precisa. Ok. Então é uma espécie de projeção, né? Ele tem uma necessidade, sim. E vai projetando para outra pessoa. Exatamente. Como é que se desenvolve? E aqui eu estou a perguntar como se desenvolve, estou já a entrar nas causas. Eu não sei se quer falar mais sobre características, assim, como eu identifico uma pessoa dependente emocional? Quais são os sinais que eu preciso prestar atenção? Já falou de alguns, mas eu queria mais detalhes antes de entrar na questão das causas. Okay. Por norma, o dependente emocional tem comportamentos de cuidado e atenção por excesso em relação ao parceiro, deixando os seus próprios interesses de parte. O dependente emocional apresenta comportamentos de irritabilidade, tristeza, desconforto. E muitas das vezes, quando o parceiro não está por perto, sente que o mundo acabou, não consegue sentir-se confortável consigo mesmo. Não se sente autossuficiente quando o parceiro está distante. Autossuficiente. Muitas das vezes acaba por distratar as outras pessoas que estão ali porque não tem o parceiro ali. Ou seja, o parceiro é o seu troféu, então há aquela necessidade de ter sempre o parceiro ali por perto. Eles ficam inquietos, muitas das vezes não conseguem dormir, não conseguem comer, o desconforto é tanto que não conseguem viver. Vivem numa angústia terrível. Exato. Até que o parceiro apareça e há também esses casos, por exemplo, o parceiro está distante, ele está a experimentar esses sentimentos. E existe também aquele sentimento de que o parceiro deve estar a me trair, deve estar a acontecer algo errado. Tem essa... Com certeza. Esses sinais também? Tem sim. Okay. É ali onde mora o controle excessivo. Ou seja, ele tem tanto medo de perder o parceiro, que o parceiro tenha uma outra relação e
o abandono que vai controlando mesmo. A sua cabeça não para, os seus pensamentos são disfuncionais em torno desta situação. Existem, naquela hora eu perguntei se é fácil eu perceber. Por conta desses comportamentos, é suficiente eu entender que não, a minha parceira está nesse nível, está a desenvolver esse quadro e eu preciso de ajuda? Ou eu preciso esperar mais para ver se... Porque aqui a pergunta é qual é a fronteira entre um ciúme normal, um comportamento normal de controlador e onde é que entra a parte da dependência emocional? Como é que eu consigo fazer essa fronteira? Dizer, não, isso aqui é um ciúme normal. Isto aqui já está dentro do quadro de dependência emocional. Como é que eu faço essa diferença? Aí é importante ver a recorrência do comportamento do parceiro. Claramente existe um ciúme que é saudável, é bom sentir, mas tem aquelas particularidades em que a pessoa não tem vida própria. Sim. E também não permite que o seu parceiro tenha vida própria. Ou seja, tu és meu, tens que estar ali. Ou seja, eu tomo posse de ti. Então, uma vez que eu sou tão possessivo, não permito que o meu parceiro tenha a sua autonomia, eu também não tenho autonomia, Aí já é para preocupar-se e se calhar... Qual é a atitude, por exemplo, antes de entrar nas causas, eu estou diante de uma pessoa assim, a minha parceira apresenta esse comportamento, ou o meu parceiro, porque também tem homens com esse quadro, apesar de ser mais incidente em mulheres. Sim. Mas vamos lá, a minha parceira apresenta esse quadro, eu já identifiquei que realmente está relacionado a isso. Qual é a melhor atitude a tomar diante dessa situação? Vamos sentar, conversar, explicar à parceira ou ao parceiro que existe ali um problema, que é necessário buscar ajuda. Nesses casos é mesmo necessário buscar um terapeuta, porque é um problema. Okay. Então só os dois não conseguem contornar a situação. Precisam mesmo de um acompanhamento. É fácil para a pessoa que é dependente perceber que é dependente? Não. Não é? Não é fácil. Não é fácil mesmo. Não consegue ter essa consciência e cair em si e dizer, eu acho que sou dependente emocional. Leva um tempo até aceitar, porque se eu não me conheço, então não tem como eu aceitar que eu sou dependente emocional assim. Ou seja, primeiro eu vou ter uma certa resistência, mas claramente falando bem, conversando bem, explicando bem, para a pessoa aceita. A pessoa consegue aceitar. Sim. A ajuda. Qual é o profissional ideal para acompanhar esses casos? Vamos falar de psicólogos. Psicólogos. Tem mais um outro profissional que pode ajudar nisso? Além de psicólogo? Porque existem casos em que, não sei, os níveis e tudo podem beirar, às vezes, a loucura. O indivíduo pode delirar, pode adotar uma série de comportamentos que acaba por ultrapassar as competências, por exemplo, do psicólogo. O psiquiatra pode entrar também? O psiquiatra pode entrar também, mas atenção, o psiquiatra não entra para tratar da dependência emocional, okay. Mas sim das consequências. Ok. Porque a dependência emocional em si não precisa de um acompanhamento do psiquiátrico, certo? Sim. Então ele vai tratar sobre as consequências. Aqui estamos a falar dos níveis de ansiedade, está relacionado? Sim, altos níveis de ansiedade, altos níveis de depressão. Okay. E é importante referir também que muitas das vezes as pessoas dependentes emocionais, quando não têm as suas necessidades satisfeitas, muitas das vezes recorrem a drogas. Para suprir essa necessidade. Funciona, por exemplo, ter a droga ali para fazer esse equilíbrio? Ele consegue controlar essa questão da dependência? Sinceramente, eu acredito que não. Não controla, mas dá-se uma certa satisfação. É temporária. É temporário. Sim. Okay. É comum o dependente emocional falou de irritabilidade, mas essa irritabilidade pode passar a agressividade, atacar o parceiro e... Pode sim. Claramente... eu preciso do meu parceiro. Eu preciso que o parceiro atenda às minhas necessidades. Sim. A partir do momento em que o parceiro não atende às minhas necessidades, claramente eu irrito-me e posso partir sim para a agressão.
E a partir do momento em que ali temos uma faca de dois gumes, Certo. certo? Porque eu parto para a agressão, o parceiro certamente ou vai contra-atacar ou então vai afastar-se. Afastar-se. Então, à medida em que ele vai afastando, eu sinto que estou a perder. Eu sinto que estou a ser abandonada. Então, ali arranjo uma forma de contornar isso, só vai afastando mais. Ok. Nesse quadro ainda dos sinais e sintomas, a forma em que se manifesta a dependência emocional, também existem casos de dependentes emocionais que têm ideação suicida, por exemplo? Com certeza, com certeza. Ali vou voltar um bocadinho quando você tem aquelas frases do não vivo sem ti. Sim. Tu és o meu mundo, tu és tudo o que eu tenho. Então, a pessoa que acredita que o outro é a sua vida, que o outro é o seu mundo, se o outro o deixa claramente, eu não tenho vida sem o outro. Se eu não tenho vida sem o outro... Eu não preciso existir sim, também. não preciso existir. Porque o outro é o meu mundo, o outro é tudo para mim. Qual a necessidade de eu continuar a seguir se o outro já não está? Já não está. Aqui o não está é no sentido de que ele se separou de mim. Separou-se, sim. Separou-se e pronto. Então, a minha vida já não faz Já não sentido. faz Ele tem essa percepção. Ok. Nós estamos a fazer agora, daqui a pouco, fazer o primeiro intervalo. Vamos voltar para falar sobre as causas, principalmente as causas, para a gente entender mais ou menos como é que um indivíduo, como é que um ser humano chega a esse nível de comportamento e depois, lá mais para frente, falar sobre, assim, mais ao fundo, sobre formas de tratamento. E eu disse que você, caro ouvinte, pode entrar 923-0202-66, repito, 923-0202-66. Nós estamos aqui agora às 18h27, temos ouvintes ali a ouvir, já mandar mensagem. O Cláudio Salomingo está ali no que fica, mandou mensagem a dizer que está ligado ao programa. Cláudio, um forte abraço ali para você e para todos que estão a ouvir de Luanda para o mundo. Sintam-se cumprimentados. Nós voltamos, já vamos ouvir mais uma música country music. Olha, não se esqueça, a música country antes era conhecida como hillbilly music, só que depois transformaram isso em country e ficou uma coisa bem nostálgica. Eu sempre digo, música da saudade é do estilo country. Vamos ouvir e já voltamos. Rádio Nova 102.5 FM. Don't know where you at, don't know where you been, don't know nothing about that boy you're into. Don't feel bad for you, but I feel bad for him, and all the hell you gon' be putting him through. Probably tell him we're a burnt out flame, probably tell him that I ain't been on your mind. I ain't nothing but a long gone thing, you can cuss my name, but baby don't you lie. When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? When you're riding where he's driving, are you missing my street? Every time you close your eyes, tell me who do you see? When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? Coming over tonight, wish that truck in your drive was mine, just like you know it's supposed to be. When you're up in his bed, am I up in your head, making you crazy? Tell me, baby, are you thinking about me? Are you thinking about? Are you thinking about? When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? Do you hide your phone? Did you change my name? When he wants to go to our go-to place, do you tell him you can't? Then go out of your way to be somewhere, any damn where I ain't. When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? When you're riding where he's driving, are you missing my street? Every time you close your eyes, tell me who do you see? When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? Coming over tonight, wish that truck in your drive was mine, just like you know it's supposed to be. When you're up in his bed, am I up in your head, making you crazy? Tell me, baby, are you thinking about me? Are you thinking about? Are you thinking about? When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? Don't know where you at, girl, I know where you ought to be. When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? When you're riding where he's driving, are you missing my street? Every time you close your eyes, tell me who do you see? When you're tasting what he's drinking, are you thinking about me? Coming over tonight, wish that truck in your drive
Voltamos aqui, estávamos a ouvir Wallen Morgan, ou se quiserem, Morgan Wallen. Também mais uma música do estilo country. Aqui, Thinking About Me, é uma música que a gente tirou de um dos álbuns deste tal renomado cantor Morgan Wallen. Eu recebi mensagem também do Mário Vicente. Mário Vicente está a ouvir a partir do Benfica também. Um forte abraço, Mário Vicente. Fique ligado até bem no final do programa, porque ainda tem muita coisa para falar. O Mário é também psicólogo, e o professor Yuri também está a ouvir a partir do Cunene. Um forte abraço, professor Yuri. Então vamos saudando os ouvintes à medida que forem entrando. Você pode fazer isso ligando também 923-02-66. Eu acho que já pode ligar agora, não há problemas. Enquanto a gente vai falando, vamos entrar agora para falar sobre causas. É dependência emocional que a gente está a falar, o tema, e desde o início do programa a gente falou um pouco sobre conceitos e algumas características, e agora vamos entrar para as causas antes de falarmos sobre as formas de tratamento de forma mais aprofundada. Eu sei que o Reinaldo também está por aqui. Reinaldo, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Não consigo te ouvir, mas depois voltamos, vamos ver aí o problema. Ok, boa noite, Reinaldo. Ainda não estás no ar, então depois a gente fala, ok? O Reinaldo é aqui o nosso parceiro da produção, e ele está sempre aqui conosco a acompanhar o programa nos bastidores, e ele também ajuda com a produção do próprio programa, e algumas vezes eu coloco ele aí no ar para falar um pouco. Agora já podes, não é? Já podes. Já. Boa noite. Boa noite, Lucas aqui. É sempre um prazer estar aqui. Houve um sábado que você faltou e disseram que casou, não sei. Sim. O sábado de janeiro, passado sim. Dia 20 de janeiro. Mas foi casamento mesmo? Não foi casamento, foi noivado. Ok, noivado. Tá bem. Então, mas estamos a falar sobre dependência emocional. Exato. E o que é que você tem para dizer sobre isso? Na tua realidade, é muito comum acontecer isso ou nem por isso? Não, é muito comum e bastante frequente. Só o fato de haver aquela troca de sentimento, amar e ser amado, sim. Acho que todos nós acabamos estando propensos a apresentar a dependência emocional. Ok. Sim, porque aquele sentimento de insegurança, aquela ansiedade de saber como é que está o nosso parceiro do outro lado, às vezes quando não está por perto. Então isso acaba nos deixando um pouco atordoado, né? E acabamos apresentando de alguma forma esse comportamento de dependência emocional. Perfeito. Por isso é que estamos aqui a falar sobre isso. Eu não posso dizer se já experimentei ou não, já fui ou não dependente emocional. Quase todos nós já experimentamos. Eu tenho um coração de pedra, nunca fui. Mas pronto, vamos lá continuar a falar sobre dependência emocional. Essas aqui foram então as primeiras palavras do Reinaldo Costa. Vamos voltar assim, mas antes eu quero lembrar ao ouvinte, eu disse que você pode ligar 923020266. Ligue, faça perguntas, partilhe experiências. A sua parceira é aquela controladora, é aquela que está sempre a ligar. Onde é que estás? Estás com quem? Você, quando liguei, você não atendeu, estava a falar com quem? E hoje você não me elogiou, você não disse que estou bonita. Estas coisas assim, se é muito frequente, ligue para nós, partilhe e vai ouvir as dicas aqui da psicóloga, nossa convidada, sobre essa situação. E se você não tem essa preocupação, tem alguma pergunta para fazer, também faça perguntas. É só ligar para o 923-0202-66. Voltamos então assim agora, Edmar Wilde. Causas. Quais são as causas da dependência emocional? Bom, tendo em conta as causas da dependência emocional, eu vou começar aqui por dizer que muitas das vezes os indivíduos que vêm de um lar disfuncional, de um lar desajustado, de um lar onde tem muitas carências emocionais, muitas carências afetivas, estão propensos a serem dependentes emocionais. Então, claramente, quando eu arranjo um parceiro, eu espero do parceiro, espero que o meu parceiro ou a minha parceira supra toda aquela carência que eu tive, aquele vazio emocional, aquilo que eu não recebi dos pais, da família, dos amigos. Enquanto criança, eu vou exigir do meu parceiro. Isso pode levar a uma dependência emocional. Okay. Por outro lado, das possíveis causas, vamos aqui falar a falta do autoconhecimento. Certo. A pessoa que não se conhece depende do outro. Eu não me conheço, então eu me limito àquilo que o outro quer. E não é exatamente aquilo que eu gosto, porque se eu não me conheço, não sei o que é que eu gosto.
Ok. Então, vou Então sempre, quem vai editar é a outra pessoa. é a nesse outra sentido. pessoa que vai editar. Eu vou sempre me diminuir para me ajustar no outro. Vamos aqui falar também da vulnerabilidade. Indivíduos muito vulneráveis não sentem que não se bastam, não são autossuficientes. Então aí, mais uma vez... Aqui vulnerável está a dizer o indivíduo que padece de alguma doença, de alguma anomalia. O que é que fala em vulnerável? Qual é o exemplo que a gente podia... Fragilidade. Olha, temos alguém em linha, já vamos voltar à conversa. Alô, boa noite. Sim, boa noite. Seja bem-vinda, como se chama? Eu sou a Cecília. A Cecília. Baixa um pouquinho o volume do seu rádio para a gente ouvir melhor, ok? Sim, sim. Ok, baixa um pouquinho. Já está bom. Então, Cecília, como é que está a ver o programa? O programa acho que vai me ajudar muito, Uhum. porque estou a passar uma situação muito, muito complicada e difícil. Ok. Por favor, pode partilhar um pouquinho? Eu tenho 2 filhas, sou separada e há 7 anos agora se encontrei com alguém que diz que me ama, mas essa pessoa praticamente vive em insegurança, não conversa, pode vir à minha casa, não conversa, o telefone meu não pode chamar nem familiar, quer dizer, ele pensa como se fosse uma bandida, mas na boca sempre eu te amo. Só que eu não vejo o desejo de dizer que ele me ama, porque nós não conversamos, nós não temos nenhum prazer de dizer que somos parceiro e parceira. Agora, não entendo, se separamos também, não aguenta. Agora, não estou a entender o que eu posso fazer. Então, quando ouvi esse programa, agradeci muito mesmo a Deus. Perfeito. E para me dar só uma ajuda. Tá bem. No caso, está a dizer que o seu parceiro é controlador, faz muito ciúme, é isso que acontece? Até isso eu nem posso dizer que é ciúme, até não entendo, porque é uma pessoa que às vezes estão a sentar, mas não conversa. Ok. Não conversa, sai da família dele, pode vir passar fim de semana na minha casa, está ao lado dele, tá. Se você lhe perguntou, está escalada por quê? Você é chata, quer dizer, começa a te tratar uns nomes que às vezes você não entende nada. Agora eu me pergunto, se nós não somos casal, ainda não casamos, já é assim, o que vamos viver dentro do casamento? Vocês estão a namorar há quanto tempo já? Já é caminho de 5 anos. 5 anos. Sim, Okay. sim. E durante esses 5 anos, vocês sempre aconteceu isso ou antes era bom, era diferente, não era assim? Quando nós começamos, ele consumia muito álcool. Ok. E comecei a lutar. Quando ele deixou de consumir, é que ele se transformou assim. Ok, perfeito. E ele implica, por exemplo, a Cecília tem amigas, consegue sair para fazer as suas tarefas normais, ou ele também se implica quando a senhora Cecília sai para as atividades normais do dia a dia? Por exemplo, sair para uma festa, sair para um passeio? Eu não sou um tipo de pessoa que partilha as festas, amigas, não. Eu sou para sair para o dia a dia, pode ser mesmo em casa, o telefone quando toca. Quer dizer, aquilo nos causa mesmo um problema, até ser capaz de te tocar no corpo, em frente das crianças. Okay. Agora, não entendo isso, posso dizer que sei que não estou a entender mesmo. Tá bem, então fique ligado ao programa, a nossa convidada já vai responder algumas preocupações e depois nós vamos pedir o seu contacto para também falar de forma particular com a psicóloga, ok? Tá bem. Então, por favor, dite só novamente o contacto. Para a gente anotar aqui, não sei se o nosso técnico consegue nos passar, mas pode ditar, não é? 924. Sim, 924. Sim, 89. Só um minuto, já vamos aqui anotar. 924 89 93 70. Pô, estamos a pedir aqui o contacto no ar, mas pronto, não faz mal. Então vamos entrar em contato, não há problemas. Muito obrigado por ter ligado ao programa e fique ali até mais tarde. A nossa convidada já responde a sua preocupação, ok? Tá bem. Muito obrigada. Tá bem.
Então, caro ouvinte, é isso. Você pode fazer a mesma coisa como a nossa ouvinte Cecília, está a passar por uma situação mais ou menos semelhante com o que a gente está a falar aqui. O contacto é 923-0202-66. Repito, 923-0202-66. Então, nós estávamos a falar antes da pergunta, já vai responder, mas estávamos a falar sobre as causas e fazia alguns comentários em relação às possíveis causas para a dependência emocional. Queria acrescentar mais alguma coisa antes de passar a resposta? Podemos passar já para a senhora? Sim. Ok, pode ser. Então, vamos. A senhora está com essa preocupação. O namorado, já há 5 anos, tem um comportamento meio que a gente entendeu, controlador. Né? Quando alguém liga, ele faz confusão e é alguém que fala pouco, né? Não conversa. E tem um comportamento até certo ponto agressivo com a senhora. O que pode falar sobre isso? Segundo o que eu percebi, nós estamos diante de uma pessoa possessiva. Okay. Ele apresenta fortes comportamentos de possessão, ou seja, eu não falo contigo, mas tu tens que estar ali, tu és minha. Então, existem ali certas particularidades da própria personalidade dele que devem ser trabalhadas. E porque ali não é só a dependência emocional. E isso aqui, estes sinais que a senhora descreveu, estão a indicar para essa questão de possessão. Mas agora, como é que a senhora deve lidar com isso? Porque até certo ponto pode chegar a um nível que representa uma ameaça forte para a senhora. O que a senhora deve fazer para poder lidar com essa situação? Neste caso, sendo que ela disse que às vezes ele já chega mesmo a atacar, certo. Eu acredito que já é um caso mesmo de recorrer à ajuda profissional. Porque acredito que sozinha ela não vai conseguir controlar a situação. Okay. Ela já precisa mesmo de um acompanhamento, de uma terapia de casal. Porque ele próprio não está bem com ele mesmo. Certo. Então precisa, nesse caso, o conselho é que a senhora Cecília convide o seu esposo ou o seu namorado a ir para uma consulta, né, com um psicólogo. No final, depois vai deixar o contato, né? A senhora Cecília, fique ligada ali. No final, a psicóloga vai deixar o contato para também entrar. E a gente tem o seu contato, vamos fazer isso. O ouvinte Cláudio Salomingo fez uma observação muito boa. Muito obrigado pela observação. Realmente, tomamos boa nota e eu até já estava aqui com a consciência pesada por conta disso que você escreveu ali na mensagem. Mas tomamos boa nota e a próxima vez já será diferente. Ok? Muito obrigado. Então, vamos continuar aqui a conversa sobre as causas. Queria acrescentar alguma coisa? Podemos passar por uma outra questão? O que é que tem ali para... Sobre as causas, temos também a baixa autoestima. Certo. O indivíduo não se sente desejado, tem receio da desaprovação, ou seja, de ser desaprovado pelo parceiro. Ou seja, eu não me sinto autossuficiente, eu não gosto da minha própria imagem, eu não gosto de mim. Então, mais uma vez, eu preciso do outro, preciso da aprovação da outra pessoa. Da outra pessoa, sim. Então, indivíduos que têm a autoestima baixa também estão propensos a uma dependência emocional. Sim. E nos casos em que, vamos lá, falou de baixa autoestima, essas características aqui, a pessoa do qual eu sou dependente pode também usar uma atitude de... Ele percebeu que eu sou dependente dela, pode usar uma atitude de aproveitar-se dessa minha dependência? Com certeza. De que maneira ele fará isso? Como ele tira proveito disso? Bom, se tu me tens como um troféu, se tu dependes de mim para viver, então vou me aproveitar de ti. Há certos pedidos que eu faço que muitas das vezes não são normais, não são aceitáveis. Então vou me aproveitando disso, vou pedindo certos favores, às vezes mesmo ordenar, porque tu tens medo de me perder. Ok. Então peço-te que tu faças coisas que em circunstâncias normais tu não deverias fazer. Não deverias fazer. Temos mais alguém em linha? Alô, boa noite. Alô, boa noite.
Caiu, infelizmente. Volte a ligar, não se preocupe, volte. 923-02-02-66. Repito, 923-02-02-66. Estamos a falar sobre dependência emocional. A nossa convidada é a psicóloga Edma Wilde Gomes. Está a estrear aqui pela primeira vez no programa Espaço Mental. Eu sei que vai voltar porque temos algumas coisas boas para fazer. Temos uma rubrica para estrear. Não vamos estrear hoje, mas vamos fazer a estreia da rubrica aqui no programa em breve. E também temos aqui em estúdio o Reinaldo Costa aqui da produção e vai dando algumas dicas sobre o que sabe. Reinaldo Costa, no início a psicóloga disse que as mulheres é que têm maior tendência a desenvolver a dependência emocional. Os homens nem tanto. Pode chutar aí por que os homens dificilmente desenvolvem a dependência emocional? Do ponto de vista afetivo ou do ponto de vista afetivo, sim. Certo. No relacionamento, normalmente é mais o homem, ou é mais a mulher, né, quem expressa o seu sentimento para com o homem. De forma mais livre. Sim, né? de forma mais livre e esporádica, se assim posso dizer. Certo. Já o homem, por causa da nossa natureza, né, nós somos mais retraídos. Sim, mais retraídos em demonstrar o nosso sentimento. Mas, por outro lado, nós acabamos, às vezes, por conta desse... se assim posso dizer, é um mecanismo de defesa às vezes. Ok, a retração é um mecanismo de defesa. Eu não vou demonstrar o sentimento para não me mostrar frágil. Para não mostrar frágil, okay. Exatamente. E muitas das vezes nós dizemos para não afetar a nossa masculinidade. Sim. Exato. Porque não pode ser afetada. Né? Quando afeta, a gente perde a postura, não é isso? Exatamente. Mas pronto, vai. Sim. Então está a dizer que uma das causas para que o homem dificilmente desenvolva a dependência emocional é esse lado de controle do ponto de vista da manifestação ou demonstrar os sentimentos de forma mais livre, mais aberta. Livre, exatamente. Okay. E também existe um facto de que os homens também aproveitam-se muito quando estão diante de uma mulher que é dependente emocional deles. Sim, eles acabam só pelo fato de saber que a mulher é tão dependente dele, então nós os homens acabamos nos aproveitando disso. Pronto, não diz não, já não. Não, tá, alguns homens. Está a brincar, mas vamos. Vou te falar. Sim, alguns acabam aproveitando-se disso. Sim, alguns homens acabam aproveitando disso, mas só que, né, na lei do retorno isso vai e volta. Certo. Né? Isso vai e volta. E quando volta do nosso lado, nós às vezes sofremos calados, no sentido de não demonstrar. A mulher expressa, né? A mulher demonstra. Quando está frágil, ela demonstra, expressa. Já nós os homens não, acabamos ficando ali, não, está tudo bem, mas não, estamos a sofrer por dentro, às vezes calado, nós não conseguimos falar com outras. As mulheres normalmente têm como desabafar, tirar fora tudo aquilo que ela vai sentindo após ter passado por essa mesma dependência. Mas os homens também podem fazer isso? Isso não os torna menos homens? Podem demonstrar os sentimentos de forma mais livre, não é? Sim. Okay. Mas ali, esse demonstrar o sentimento, o Reinaldo falou do mecanismo de defesa, de não demonstrar fragilidade. A psicóloga acha que o demonstrar o sentimento de forma mais aberta nos dá acesso a uma área que nos torna frágil, por exemplo. Como é que as mulheres olham para isso? De demonstrar o sentimento mais de forma aberta e tal. Isso é relativo. É relativo, ok. É relativo, sim, porque há mulheres que têm preferências em homens que demonstram mais. Sim. E há mulheres que gostam de homens que têm mesmo a posição de machão, sim, de poucas palavras. Fica quieta, senão. Há mulheres que gostam disso. Reinaldo, qual é o seu estilo? É mais de machão ou mais de alguém que também demonstra os sentimentos? Na questão temperamental, eu sou sanguíneo, mesmo até a forma de demonstrar o meu amor para com a minha companheira, eu sou sanguíneo. Está a dizer que é muito intensa a forma de demonstrar? Exatamente, é mesmo para expressar, eu dou mesmo, de corpo e alma e mais alguma coisa. Eu sou fleumático, eu sou mais soft e tal. Melancólica, olha, estamos aqui com perfis muito diferentes. Ok, então pronto, estamos aqui a descontrair um pouco, mas é uma conversa muito séria sobre esse assunto de dependência emocional. E eu queria, apesar da gente estar a falar sobre relacionamentos amorosos entre homem e mulher, nesse sentido, eu queria também fazer perguntas sobre dependentes emocionais em relação, por exemplo, um filho em relação ao pai, ou no caso, né? Um filho em relação ao pai ou em relação ao irmão, alguém em relação ao irmão. Como é que isso acontece? Também tem as mesmas características ou é diferente quando se trata de casais namorados ou parceiros? Bom, as características acabam sendo as mesmas ou
semelhantes. Porque a base da dependência emocional ou dependência afetiva é depender do outro para viver, é depender do outro para suprir as suas necessidades, as suas carências. Então, claramente a pessoa dependente do pai precisa do pai para a tomada de decisões. Certo. Sim, precisa do pai ou da mãe para afirmar aquilo que faz. Ou seja, eu nunca vou considerar, nunca vou validar aquilo que eu faço e nunca vou dar passos para frente sem ter a aprovação do pai. Da mãe, do irmão. Então, ali há uma falta de autonomia. Há uma falta de autonomia, exato. Tudo que eu fizer tem de ter a aprovação deles. Sim. Okay. A questão dos maus tratos, eu acho que já falou em algum momento sobre isso, mas os maus tratos podem levar à dependência emocional. Por exemplo, uma criança que apanha muito desde pequena, ela lá à frente pode desenvolver dependência emocional do pai que bateu e depois... Falou da transferência, né? Às vezes eu tenho uma carência e vou transferir no parceiro ou na parceira. A questão da surra, da porrada, da palmatória, do chicote, pode fazer desenvolver a dependência emocional? Eu acredito que pode sim. E muitas das vezes o que é que acontece ali na seleção do parceiro? Certo. Eu vou buscar sempre parceiros que me dão assim aquela familiaridade, ou seja, o nosso relacionamento tem que ter uma familiaridade aquilo que eu vivi no passado. Então, existem mulheres e existem homens que gostam de apanhar, que gostam de lutar. Ou seja, eu tive isso no passado. Então, tenho assim um vício nisso, tenho uma paixão nisso. Claramente, vou procurar um parceiro que me proporciona isto, este desafio. No caso aqui, o que eu percebi é, se a criança crescer a apanhar do pai, no caso de uma mulher, quando for adulta, pode procurar no parceiro o perfil do pai. Pode procurar no parceiro o perfil do pai, exatamente. É o que muitas das vezes acontece. Ou seja, porque eu já tenho familiaridade com isso, então vou à busca daquilo que eu já conheço. Porque, por norma, pessoas com perfil de... Só uma pausazita, já voltamos à conversa. Temos alguém em linha. Alô, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Espaço Mental. Fala, Joel Xangalala. Por favor, senhor Joel. Qual é a preocupação? Tem alguma pergunta? Tem alguma contribuição? Sim, eu tenho uma pergunta para eu... Para a psicóloga? Sim. Estou também com uma situação que eu vivo com a minha esposa, né? Sim. Há 3 anos. Ok. E a minha mulher, aquela que não gosta de conversar, mesmo você sabendo que não, nessa forma eu estou errado, você vem, tentar conversar e não quer saber. Então, é aquela que é uma pessoa, quando ela está mal, não fala, não faz nada, está no canto dele, está. Mesmo se você tiver fome, não tiver roupa, não quero saber. E eu, às vezes, quando ela está mal, não ficar assim em choque, porque você, quando estiver a falar com alguém, não deve responder, mais irritante ainda. Eu, às vezes, prefiro, quando ela está mal, prefiro também sair. E, às vezes, as coisas agora começou nas calmas, agora está pior. Agora, eu só queria saber como que eu posso resolver essa situação. Ok. A dificuldade é de conversar. A esposa não conversa, principalmente quando está chateada, é isso? Realmente. Certo. Então, está anotada a preocupação, já vamos responder daqui a pouco. Fique ligado ao programa e muito obrigado por estar ali a ouvir, ok? Ok. Tá bem. Eu agradeço, então. Tá bem. É isso aí, então, caro ouvinte, você pode continuar a ligar 923-02-0266 e coloque a sua preocupação, coloque a sua pergunta. Na verdade, esse é um consultório aberto, então é sempre bom você ter aproveitar esse privilégio de ter uma psicóloga, e o Reinaldo também é psicólogo, então tem aqui 2 psicólogos em consultório, para você fazer as suas perguntas sem ter que pagar nada, é só ligar o rádio 102.5 FM ou então ir ali para www.radionova.co.au e você está a ouvir o programa, está dentro do consultório de psicologia. Tem essa preocupação aqui do Sr. Joel. O Sr. Joel diz que a esposa, quando está chateada, não gosta de conversar, fica calada e não há simplesmente colaboração. Esta preocupação é idêntica também da senhora Cecília, do diálogo. Como é que os casais devem lidar com essa questão do diálogo, sobretudo nos momentos de brigas?
Ali vamos tentar mudar a estratégia, porque muitas das vezes nós achamos que quando o outro está chateado é ali onde nós devemos atacar. Às vezes o outro precisa de espaço. Então, como é que eu posso mudar essa estratégia? Esperar que o outro se acalme. Muitas das vezes esperar que o outro esteja bem. Quando o outro estiver bem, quando o casal estiver bem, estiverem a conversar, lembra o assunto de uma forma calma, de uma forma tranquila. Então, amor, da outra vez aconteceu assim, assim, assim. Que tal se passarmos a fazer desse jeito? O teu comportamento afetou-me assim. Muitas das vezes, não atacar, e sim dizer, quando tu fazes isso ou aquilo, eu me sinto assim. Fazer o outro perceber que tu te sentes desconfortável, que tu te sentes magoado. Okay. Então, a estratégia aqui, senhor Joel, eu espero que tenha anotado, e também a senhora Cecília, é esperar que se acalme, esperar um tempinho depois da situação que deixou desconfortável, para depois voltar a conversar, né? Não tentar conversar no momento da raiva. Sim. Okay. Pode passar, aqui o tempo é hora, pode passar dias, qual é o ideal? Isso varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que não precisam de muito tempo, em questão de minutos acalmam-se. Certo. E outras pessoas precisam de um dia, de 2 horas. Ou seja, aprender a conhecer o seu parceiro. Nós devemos nos conhecer, sim, mas também devemos conhecer o perfil da pessoa com quem nós estamos. Okay. Então, se eu conheço o meu parceiro, eu sei quando é que está bem e quando não está bem. Perfeito. Reinaldo, a estratégia do tempo está passada. Qual é a outra estratégia que você daria nos casos para melhorar essa questão do diálogo, da comunicação? Normalmente eu tenho dito que a colega de Mavilda disse muito bem. Nós homens, né, não sabemos às vezes entender o momento das mulheres. Naquele momento de briga nós não demos espaço, nós atacamos diretamente. Queremos ir para cima, cobrar satisfação. Cobrar satisfação, mas sabemos que, tipo, do ponto de vista da relação, nós conhecemos às vezes os nossos companheiros, como é que são, como é que às vezes lidam em situações de briga e tudo mais. Então, o correto é aquilo que a doutora de Mavilda disse, sim, é dar mesmo espaço. Okay. Dar tempo. Sim, dar tempo e respeitar o momento dela, né, de pensar ou refletir acerca da mesma situação que eles tiveram. Né, porque, vamos supor, normalmente em pessoas, né, com ansiedade, né, propriamente vou dizer aqui no caso das mulheres, um caso, né, atual, mulheres com ansiedade, normalmente quando estão chateadas, é necessário que você dê mesmo um espaço a ela. Em casos de briga, você tem que dar mesmo um desconto, nem que for de um dia, no máximo um dia. Okay. Você tem que dar um espaço no sentido dela digerir aquilo tudo, toda aquela situação, e só depois ela por si só também pode vir. Ela vem, olha, amor, do jeito que você se procedeu, eu não gostei e tudo mais, e aí vão superando aos poucos. Mas em qualquer tipo de relacionamento eu tenho dito sempre que a comunicação tem de ser o ponto mais alto. E se isso não for, vão ter sempre problemas. Vão ter sempre problemas. Yeah. Psicóloga, é comum os casais, assim, do que conhece um pouco do perfil do casal angolano. O casal angolano é comunicativo, ele conversa. Ou nem tanto? Qual é o perfil do casal angolano? O perfil do casal angolano. Ou luandense. Vamos lá, o que tem visto, assim, os casais conversam ou simplesmente tem briga, cada um vai para o seu canto e acabou? É difícil responder essa pergunta. O casal angolano? Pois, eu faço também às vezes algumas perguntas, nem sei onde vou tirar, mas vamos pegar assim, algumas coisas, algumas realidades que conhece. Algumas realidades que conhece, algumas experiências. Certo. É comum, entre aspas. Infelizmente, nós estamos em uma sociedade em que as pessoas fogem dos problemas. Do diálogo, fogem dos problemas. Sim, não tem aquela capacidade de vamos sentar, vamos resolver, vamos falar sobre o assunto. E muitas das vezes passam por cima. E não se passa por cima dos problemas. Todo o problema deve ser conversado. A comunicação é a base de toda a relação, seja ela amorosa, familiar, entre colegas. Ok.
Então precisamos encontrar o equilíbrio nisso. Exato. Antes de responder o senhor Joel, nós estávamos a falar sobre casos de dependência emocional dentro do seio familiar. E eu peguei no tópico dos traumas e lembro que na altura estava a falar que uma criança que cresce apanhando pode buscar na idade adulta um perfil do indivíduo que o maltratava. E isso é comum e eu realmente confirmo porque tem estatísticas. As mulheres que sofrem violência doméstica têm históricos de quando crianças também sofreram em casa de violência. O pai também batia. Temos mais alguém em linha. Alô, boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo ao programa Espaço Mental. Meu nome é Pedro Cardoso. Sim, senhor Pedro. O que é que tem para nos dizer? Uma pergunta, uma contribuição? Vamos lá. Certo, eu tenho uma contribuição atentamente a ouvir o programa. Certo. E, no entanto, estamos a falar de dependência emocional. Certo. Mas nós estamos a falar de pessoas e essas pessoas vêm de uma certa família. Sim. E, portanto, existem 2 pontos que são fundamentais que eu acho que nós nunca podemos esquecer. Uhum. E que é a genética e o ambiente. Nós precisamos olhar antes de tentar mudar o adulto, dar algum conselho certo. Para alterar a personalidade positiva ou negativa. Precisamos olhar de onde ele vem, não é? Uhum. Nós conhecemos que o primeiro ambiente é a própria mãe, não é? E se essa mãe, no período de gestação, esteve sujeita a inúmeras situações, isso influencia negativamente para a formação da personalidade dessa pessoa que futuramente virá a ser um adulto e um chefe de família. Certo. E isso é passado para a próxima geração. Então nós temos aqui uma continuidade de personalidade que até um certo ponto vem ameaçar as futuras gerações. Uhum. E a outra questão é a genética, não é? Nós temos aquilo que nós chamamos de memória genética. Sim. É como se fosse um vulcão adormecido. Ainda que passar 3, 4, 5, 10 anos, 20, 30 anos, mas uma vez inserido no ambiente apropriado, esta pessoa vai manifestar a personalidade que lhe foi formatada. Uhum. É como se os pais fossem engenheiros genéticos. Certo. Eles formam a personalidade do indivíduo. Portanto, essa é a minha contribuição. Muito obrigado. Olha, muito obrigado, senhor. Senhor Pedro Cardoso, não é? Certo. Ok, muito obrigado mesmo. E isso aqui ajudou também a dar mais outra visão ao pessoal que está acompanhando o programa. Muito obrigado. Fique ligado até bem no final, ok? Muito obrigado. Tá bem. Pois, então, aqui acrescentou a parte do ambiente, né? Reforçou que a gente estava a falar sobre o ambiente e falou também sobre a memória genética. Às vezes é transmitida, né? De geração em geração e acaba por se desenvolver. Essa questão da genética é discutida, por exemplo, e muita gente não leva muito em consideração. Né? Não, acha que a parte comportamental não tem muito a ver com genética, né? Mas é importante a gente reforçar. Então, eu estava a dizer naquela hora, falou sobre os maus tratos, que é questão ambiental, pode não ser maus tratos da mãe enquanto gestante, como o senhor Pedro Cardoso reforçou, mas maus tratos após o nascimento, a criança sofrer de forma direta. E a minha questão era, os casos dos pais que acabam por desenvolver esses traumas nas crianças por conta do comportamento, por conta da maneira como eles criam as crianças, tem alguma forma deles minimizarem isso, por exemplo, na fase adulta, e perceberem que realmente estragaram o filho, ou estragaram entre aspas, quando digo estragaram no sentido de que os comportamentos que eles tiveram enquanto o filho crescia, acabou por afetar negativamente. O pai pode... O que é que ele deve fazer? O que é que ele pode fazer para ajudar a corrigir isso? Bom, aqui vai depender da fase em que o indivíduo estiver no momento. Se for uma pessoa que ainda vive com os pais, ali claramente os pais já deram conta do mal que causaram. É mesmo sentar com o indivíduo, conversar, muitas das vezes desculpar-se, fazê-lo olhar para aquilo de uma outra forma. Outra forma, certo. Sim. Há pais que não percebem o mal que causaram os filhos. Exato. E o que acontece às vezes em consultório, e eu quero a sua opinião também sobre isso, a gente faz o processo da avaliação, vamos andando um pouco, a gente percebe que a pessoa que chegou no consultório com esses sinais de dependência emocional, e a gente percebe, faz o link com a maneira como foi crescido, como cresceu e como foi criado, a gente percebe que os pais têm uma cota à parte nessa situação. Só que a pessoa acha que não é necessário a gente
tocar nesse assunto com os pais. Ele disse, eu sim sofro por isso, pelo que eu passei, mas eu não preciso tirar isso, falar com eles sobre isso, porque senão isso vai criar outros problemas na família, vão achar que... E até uns dizem que os pais chamam de ingratos, nós fizemos tudo para te colocar no mundo, te criar e tudo, então você hoje está nos acusar que te fizemos aquilo e aquele outro, mas foi por teu bem. Como é que o filho que se apercebe dessa situação por conta da maneira como foi criado, deve abordar isso com o pai? O pai não sabe, não deu conta que aquilo machucou o filho, mas o filho percebeu durante o processo terapêutico que tem muito a ver com a forma como foi criado, ele guarda mágoa. Como é que ele deve abordar isso? Vou aqui dizer que, às vezes, o problema não é o conteúdo da informação, mas sim a forma como nós passamos a informação. Como é que você vai abordar o pai para fazer o pai perceber que o comportamento do pai é que o levou a aquele quadro? Sim, aquele quadro. Uhum. E muitas das vezes também nós sabemos que existem pessoas com um perfil mais complicado, que você vai com a melhor abordagem possível, mas... E sempre encontra aquela resistência. Sim. Ok. Vamos fazer mais uma pausa. Nós estamos agora às 19h06. Essa é a última pausa antes do programa terminar. Ainda faltam aí alguns minutinhos. Quando a gente voltar depois da música, você pode ligar 923-020266. Ainda tem tempo para fazer perguntas, para contribuir. Nós estamos a falar sobre dependência emocional. Nossa convidada é Idmavilde Gomes, psicóloga clínica. E também temos aí do outro lado Reinaldo Costa. Voltamos, mais uma música. Country. Yeah? Eu já proposto essa, Country Music. Yeah? Vais ouvir e depois vais gostar muito também. Rádio Nova. Boa noite. We've all got a story around here that God wanna tell. I think about it every now and then when I'm drinking by myself. And I pull that old box of records down, solid gold, and watch those memories spin around. This is how it goes. And do you ever go down to Paradise City? 'Cause I still do. It still gets me high. Not a day goes by that I don't think twice about letting you down and letting you go. Your car wheels on a gravel road. Sounds so good, feels so bittersweet. Out of boxes, heartbreak up, put it back on the shelf. So close to letting go, but I can't help myself. I gotta turn down the lights and turn up the stereo and lean my head against the wall. And there I go, and I'm back in your arms, and Tuesday's gone. Every I love you on my mind. Not a day goes by that I don't think twice about letting you down and letting you go. Your car wheels on a gravel road. Sounds so good, feels so bittersweet. The story of you and me. That's alright. I know wherever you are, you look wonderful tonight. But do you ever go down to Paradise City? 'Cause I still do. It still gets me high. Not a day goes by that I don't think twice about letting you down and letting you go. Your car wheels on a gravel road. Sounds so good, feels so bittersweet. Oh, it sounds so good, feels so bittersweet. Story of you and me. You and me.
Ok, voltamos, estávamos a ouvir Zimmerman, mais uma proposta musical aqui, Religiously, não sei lá, eu não entendo bem o meu inglês também, às vezes não sei bem quando estou a falar em público. Reinaldo, como é que está o teu inglês? Reinaldo Costa, como é que está o teu inglês? Como é que está? O inglês. O inglês? Sim. Não, está no string. Em público sai bem? O meu em público parece que é tímido. Mas quando estou sozinho, meu Deus, parece um americano e tal. Mas pronto, estamos a ouvir Zimmerman. É mais uma proposta. Estamos bem na reta final. Estamos a receber feedback. Continuamos. Também psicóloga, Rosalina Songa, reforçou a ideia da gente continuar a falar sobre como abordar os pais para tratar sobre esses assuntos dos traumas que eles nos causaram. E às vezes também sem intenção, né? Os pais, na tentativa de nos cuidar, de nos criar bem, acabam cometendo excessos. E nós também, quando chegamos nessa fase de sermos pais e mães, também podemos cometer alguns excessos. Mas aqui a questão é como a gente abordar o pai no sentido de que o comportamento dele acabou por nos prejudicar. A Rosalina queria que a gente continuasse a falar mais. Certo. Às vezes é difícil abordar os pais, então uma das estratégias mesmo é pedir que os pais nos acompanhem ao psicólogo. Muitas das vezes o psicólogo é que pode ajudar nesta abordagem, ou seja, o pai vai acreditando que é para ajudar o filho, sim. E o psicólogo arranja as estratégias de fazer o pai perceber que muitas das vezes o comportamento do pai, que não foi por maldade, é que levou o filho a este quadro. Ok. Então, aqui a outra sugestão é levar os pais para o profissional, né? O profissional vai fazer esse papel de mediar a conversa, né? Pode traduzir as coisas de forma mais assertiva para então que os pais consigam responder. Muito bem, e está anotada, a Rosalina reforça aqui também a questão do... E a Dmavide falou também sobre isso, não ir com cuidado, né? Sem faltar respeito, sem ser bruto, sem ser rude, porque a gente sempre fala, né? Os pais às vezes fazem de forma inconsciente. Claro que existem pais que também é mesmo um premeditado, tem comportamentos, e eu vou perguntar nisso. Tem pais que fazem aquela espécie de, na linguagem comum, desforra. Eu sofri violência, também devo passar isso ao meu filho. Tem também esse perfil de pais. Tem. E isso acontece não só em famílias, acontece também em sociedade, em empresas, em escolas. Tipo, okay. Se eu vivi isso, também é isso que eu vou passar. Não podem ter muita paz. Sim. Pois, e isso acontece muito. Eu às vezes, ouço, né, as minhas irmãs, a minha mãe fala para as minhas irmãs, vocês nasceram no tempo de paz, mas ela está a falar o quê? No tempo de paz, quer dizer que eu já fui muito para cima dos vossos irmãos mais velhos e vocês já estão assim, já mais light, passam a mão na cabeça mansos. E tudo mais mansos, e esse perfil às vezes acontece. Então pronto, vamos agora no final dar os conselhos úteis, reforçar as características, vamos só relembrar principais características de um dependente emocional. Principais características do dependente emocional. Controle excessivo. Atenção em excesso. Possessão, tristeza, depressão, angústia na ausência do parceiro. Necessidade de aprovação também está dentro. Necessidade de aprovação, exato. Necessidade de aprovação. Afirmação. E algo que eu deixei para trás, mas é importante referir aqui também. Muitas das vezes o dependente emocional recorre à comida, que leva a certos distúrbios alimentares, porque a ausência do outro vai me fazer recorrer aos alimentos para preencher, ou seja, o dependente emocional utiliza a comida como um analgésico, como uma anestesia para o vazio emocional. Então é importante também se ter em atenção. Perfeito. Já, assim, bem para fechar, tem experiência de, assim, próximas, de pessoas com dependência emocional? Já teve, assim, casos bem próximos, assim? Sim, já. Eu própria já
tive um momento de dependência emocional, certo. Dependência emocional de um familiar, dependência emocional de um parceiro. E não é algo fácil de ultrapassar. Não é fácil. É necessário que haja mesmo uma reeducação comportamental. Quer dizer, nós precisamos aqui reeducar. O ouvinte Pedro Cardoso falou de mudança de personalidade nesse processo. É nesse sentido assim de mudar a personalidade ou de reajustar algumas características da personalidade? A personalidade não se muda, mas sim há coisas que dá para reajustar. Ok. Porque mudar de personalidade estás a te tornar numa outra pessoa. Então, ali já vamos também falar das estratégias de... como é que eu vou dizer? Da autonomia. Autonomia, ok. Emocional. Sim. A autonomia emocional, falou naquela hora do autoconhecimento. Então, não é propriamente mudar de personalidade, mas a gente, por meio dessas estratégias, eu posso reajustar alguma coisa que não está a funcionar bem na minha personalidade nesse sentido. Okay. E psicólogo é o profissional ideal para começar esse processo. Sim. O psicólogo, assim, em quanto tempo, por exemplo, eu vou lá, estou a desenvolver, percebo, ou alguém me alertou que eu estou a desenvolver sintomas de dependência emocional de alguém. Vou à procura do psicólogo. Quanto tempo eu fico em terapia para eu me sentir bem? Isso varia muito de pessoa para pessoa, sendo que nós somos seres únicos e particulares. Certo. Depende. Há pessoas que em pouco tempo conseguem caminhar sozinhos e outras pessoas precisam de mais tempo. Aí também vai já depender da gravidade da situação. Há quem precisa de 2 sessões. Okay. Há quem precisa de 10, 20. Então, ali varia mesmo de indivíduo para indivíduo. Para indivíduo. Há uma pergunta aqui que o Cláudio Salomingo faz. A dependência emocional é a mesma coisa que obsessão? Um dependente emocional é o mesmo que um obcecado por alguém? A obsessão pode entrar na dependência emocional. Não é a mesma coisa, mas o dependente emocional pode ser obcecado pela outra pessoa. Pode ser obcecado. Então pode ser uma das características da dependência emocional, essa obsessão, exato. Essa busca. Ok. Está respondido, Cláudio Salomingo, sempre bem pontual nas suas intervenções. Então nós vamos agora, falou do tempo de duração, em média. Agora, quanto é que um psicólogo está a cobrar por uma sessão de psicoterapia para adulto? Assim, a média. Para as pessoas também terem noção de, fora deste consultório que é gratuito, que é o Espaço Mental, se eu quiser uma consulta com um outro psicólogo, quanto é que eu devo preparar em média para pagar para uma sessão de terapia? Vamos falar de um mínimo de 25 mil kwanzas. Um mínimo de 25 mil kwanzas. Já está um pouco puxado, né? Sim. Pois, ok. Um mínimo de 25 mil kwanzas, eu tenho uma sessão com um psicólogo para ver essas questões. E, Reinaldo, será que tem preços mais baixos no mercado, abaixo de 25? Hoje em dia penso que não, mas antes já teve. Abaixo de 25 hoje é difícil encontrar. É difícil encontrar. Os psicólogos ficaram super valorizados. Não, por quê? realmente. O que aconteceu? Tem de valorizar. Sim, a situação em si que o país atravessa, muitas pessoas estão a apresentar vários problemas do fórum psicológico. Okay. Então, a procura aumentou. Sim, a procura aumentou. Nós acordamos, né? Estamos a ver o pessoal a recorrer até nós, então... Okay. Mas aqueles que estão a começar ainda, os psicólogos aspirantes, ainda podem cobrar um pouquinho abaixo, né? Preços assim meio promocionais e tudo. Sim, podem. É isso, né? Ok, tá bem. Então, olha, são 19 horas e 19 minutos, agora é para a psicóloga de Mavildo. Como fazer? Pronto, vamos lá. Ouviu o programa, o ouvinte, quer ajuda de forma individualizada, onde encontrar, quais são os contactos para possível marcação ou para até ligar e fazer alguma pergunta que o ouvinte não queria fazer no ar. Bom, vamos começar aqui por dar algumas dicas para superar a dependência emocional. Ok, antes dos contactos. Sim, pronto, sim. vamos lá. Sim, que é mesmo o trabalhar na sua autonomia, trabalhar na autoestima, fortalecer a sua rede de apoio social.
Ou seja, o indivíduo precisa mesmo de ganhar uma certa autonomia, deve aceitar viver sozinho, deve conhecer-se acima de tudo. Ok. E conviver mais, ir para a academia, ir para a igreja, ou seja, expandir o seu leque. O seu leque. Por um lado, tem esse exercício que eu faço para aceitar-me como eu sou, gostar da minha companhia, desenvolver essa autonomia. Por outro lado, também tenho essa necessidade de conexão com outros meios, com outras pessoas. Exatamente, nesse sentido. Sim. Deixar de acreditar que uma única pessoa é que... É o centro, é o que movimenta tudo. Sim. E um dos primeiros passos para isso é a introspecção. Introspecção. Exatamente. Okay. Fazer uma reflexão profunda sobre mim mesmo. Sim, sobre o teu eu, né? Identificar como é que tu, né, te projetas para o mundo. E aí tu vai saber. Esse exercício é fácil, por exemplo, introspectivo, e depois identificar como é um projeto para o mundo é fácil. Não é fácil. Não é doloroso isso. É trabalhoso. Ok. Porque claramente dá aquele certo medo mesmo. Mas é boa essa exposição ao medo. É tão gostoso de sentir quando tu vês que, afinal não foi o fim, afinal eu consigo. Sim. Então, tem que valorizar isso. Certo. És uma pessoa capaz. Perfeito. Há alguém que diz que também nascemos equipados com um mecanismo de autocura, quer para doenças físicas ou emocionais. É possível eu, com esse processo, sem procurar um profissional, eu me restabelecer? Uns falam que é o tempo que nos ajuda, outros dizem que é só não ligar muito. Tem algum mecanismo, algum equipamento que a gente tem que nos deixa curados depois de algum tempo da dependência emocional? Ali eu vou voltar a falar da gravidade, depende da gravidade. Okay. Para quem tem a dependência emocional num grau mais leve, claramente que consegue, através de livros, podcasts e por aí afora. Vai acompanhando. E consegue, sim. Vai trabalhando em si, consegue. Okay. Agora, para casos mais profundos, precisa mesmo. Precisa de ajuda profissional. Sim. Ok. Então, está dado o recado. Eu acho que os ouvintes conseguiram perceber mais ou menos sobre a dependência emocional, as características e tudo. Claro, isso deu uma discussão quando lançamos o tema. E nós trouxemos o tema num formato mais perceptível, mas a nível da classe, a classe foi para cima e disse que não podíamos utilizar a expressão dependência emocional porque tecnicamente é uma outra expressão. Eu só quero dizer à classe, né, pedir desculpa pelo abuso que a gente teve de trazer o tema dependência emocional, mas é sempre bom deixar isso mais leve, mais perceptível para o público geral, e os aspectos técnicos nós deixamos mesmo para a classe, vamos discutir lá dentro, podemos lutar lá dentro. O importante é que aqui fora a gente está a passar de forma mais leve e as pessoas consigam perceber e se identificar, como a gente viu alguns ouvintes a ligarem e a falar um pouco sobre algumas situações. Agora sim, pode deixar o contato, mandar os abraços, os beijinhos, quem está a ouvir, o que disseram o pessoal que está a ouvir. Eu sei que estava a receber mensagem enquanto a gente falava. Vamos lá, os beijinhos, os abraços, depois deixar o contato para quem quiser interagir com a psicóloga Edmavilde. Beijinhos e abraços aos amigos. Tem ali um amigo invejoso. Amigo invejoso. Ali algumas coisinhas que eu tenho vergonha de repetir. Espera aí, um amigo invejoso? É invejoso. Está com ciúme. Eu sabia. Beijinhos a todos que estão a ouvir. Dizer que a dependência emocional não é o fim do mundo. É possível tratar, é possível curar, e que todos nós em alguma fase da nossa vida já vivenciamos a dependência e ainda vamos vivenciar. É algo comum a todos. Perfeito. Okay. Vou deixar aqui 4 recomendações literárias. Sim. Que é A Cura do Ciúme, de Robert Lee. Okay. Gestão das Muito Emoções, de Augusto Cury. As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. Okay. E Mulheres que Amam Demais, de Robin Norwood. Ok, vamos repetir. Atenção, caro ouvinte, a psicóloga está a deixar sugestões de leitura, livros que podem te ajudar a gerir questões emocionais e não só. A primeira proposta é de Robert Lee. Qual é o título? A Cura do Ciúme. A Cura do Ciúme, Robert Lee. Este autor, por acaso, eu recomendo vivamente, porque eu já vi algumas obras dele e ele é muito bom, escreve muito bem.
Mais o outro. Gestão das emoções, Augusto Cury. Augusto Cury, esse aqui já dispensa a apresentação. É a base. Sim, a gestão das emoções. Sim. Mas? As 5 linguagens do amor, de Gary Chapman. Ok. Eu só pego o último nome, Chapman, porque o primeiro já passou. Mas qual é o título? As 5 linguagens do amor. As 5 linguagens do amor. Exato. E o último? Mulheres que amam demais. Mulheres Tem que amam também demais. o livro Homens que Amam Demais, mas o Mulheres que Amam Demais é que está disponível em suporte digital. Digital, ok. Exato. Perfeito. Então, estão ali as sugestões de leitura. Eu também posso deixar aqui um autor muito bom para ler. É gestão emocional ou inteligência emocional. Você busca por esse autor. Este senhor chama-se Daniel Goleman. Ok? Inteligência emocional. Ele tem vários livros sobre emoções, mas esse aqui, inteligência emocional, é o ideal também para a gente conseguir. Ele é o pai da inteligência emocional, né? E os coaches depois traduzem isso em outras coisas. Mas pronto, então estão aqui a sugestão de leitura, sim? Os abraços. Contacto. Ok, o contato, vamos lá. 945 60 30 45. 945, atenção, para contactar a psicóloga, 945 60 30 45. 40. Ok. Reinaldo Costa, está a apontar também? Não, mas você tem aqui a psicóloga? Não, estava a responder a mensagem. Está bem, mas vamos lá. Ok. Então, vai mandar beijinhos e abraços? Beijinhos e abraços para os meus familiares, para os meus amigos e para todo mundo que está aqui a ouvir. Ok, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vai voltar com certeza. Na próxima edição vamos estrear a rubrica com o seu conteúdo, né? O conteúdo que você produz, a gente vai colocar na rubrica para estreia. Reinaldo, beijinhos e abraços. Está a anotar o contato da psicóloga. Não. Quando a colega está aqui na sala. Reinaldo, vamos lá. Beijinhos e abraços, vamos lá. O meu beijinho especialmente vai para os meus pais, ao Adria, a minha noiva Aroa, a chefe Elsa que está ouvindo nesse preciso momento, e aos meus irmãos e toda aquela pessoa que está a nos ouvir, ao meu pessoal da academia. Nunca mais nos vimos, temos reunião. Estão ali, sim. Reunião, sim. Temos. Um forte abraço a todos eles. Ok, então estão dados os abraços. Também mando um abraço a toda a gente que está a ouvir o programa. É muita gente que eu já não vou citar, mas aqueles ouvintes que deram sinal, o Salumingo, a Rosalina Songa e Mário Vicente também, todos estão saudados. Aqui pela equipa, Ivan Silva na técnica, Reinaldo Costa, ciência de produção, microfone Lucamba Joaquim, Mental Rehab Care, Rádio Nova 102.5 FM. Até a próxima. Rádio Nova 102.5 FM. I went looking at pictures I didn't want to see. They brought back memories. You look happy, I guess. Got the life that you wanted, but it ain't with me. You would think by now that I wouldn't care. It's been a couple years and yeah, I've had my share of other broken apart, but I only shed real tears over ours. Now I'm in this cold bright light, and this don't even feel like life, 'cause I don't have the only woman who believed in me religiously. And now I'm in the back of the church, praying just to stop the hurt, 'cause I don't have the only woman who was there for me religiously. Remember watching you play me our song on guitar, I thought I'd marry you. Act like I'm happier now, but all of my friends know that ain't the truth. And lately life's been good to me. Mama's healthy and I'm helping out the whole family. A lot of people know my name, I made a little change, but that don't mean nothing, 'cause now I'm in this cold bright light, and this don't even feel like life, 'cause I don't have the only woman who believed in me religiously. And now I'm in the back of the church, praying hard just to stop the hurt, 'cause I don't have the only woman who was there for me religiously.
Espaço Mental com a doutora Sônia Cunha. Quinzenalmente aos sábados, das 18 às 19h30. Aqui na Rádio Nova.